Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Atendendo aos pedidos dos inscritos, no vídeo de hoje vamos falar sobre as ações da Oncoclínicas, né? Uma rede de clínicas terapêuticas que foca aí no segmento de oncologia, né? No tratamento do câncer. Uma ação que tem apanhado bastante desde o seu IPO nos últimos pregões. Tem oscilado com força, né? Já chegou a subir mais de 15%, cair mais de 15%, né? Inclusive no pregão de hoje, né, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, as ações já batem aí quase 18% de alta, né? Mas já caíram bastante aí. Então vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui com as ações da Oncoclínicas, né? Primeiro vamos dar aqui uma mapeada em algumas notícias que acabaram saindo sobre a empresa, que deixaram aí o mercado um pouco preocupado com o futuro da companhia e os investidores também preocupados, né? Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Mas por que, doido, eu devo me inscrever no canal? Porque aqui você vai ficar sempre bem informado e também de uma maneira bem descontraída aqui, divertida aqui no canal, né? Sem toda aquela protocolaiada que a galera gosta de fazer aí. Beleza? E sem mais converseiro, bora logo pro que interessa. Saiu uma notícia aqui, ó. Nessa data aqui as ações caíram com força, cerca de 17%, e lideraram aí as perdas da B3, né? Só que o que acontece? Na mesma data, a companhia divulgou uma informação bastante positiva, né? Foi uma assinatura de contrato de franquia com a Integrare Terapêutica por meio de sua subsidiária Oceu Franquias, né? Isso aqui é lá no Ceará. É uma parceria que tende a impulsionar as receitas da companhia, né? Ela já vem crescendo aqui também nesse segmento de franquias, tá? Aqui eles informam o seguinte, ó, que é uma estratégia de crescimento da companhia, a qual não requer desembolso de capital ou comprometimento de capital de giro pela companhia, aumentando sua presença para mais localidades, ao mesmo tempo em que preserva a disciplina financeira. A companhia afirma isso daqui. Só que essa notícia aqui acabou deixando o mercado um pouco receoso com o futuro da companhia, né? Que é essa cisão aqui que a Goldman Sachs fez com um fundo de private equity, tá? Quem ainda não sabe, esse banco americano aqui tem uma fatia importante na empresa, né? Na Oncoclínicas. E essa cisão, ela deixa aí o mercado um pouco preocupado sobre o que o banco está pensando em fazer, se ele está pensando em se desfazer da sua participação total ou se trata-se apenas de uma movimentação aí estratégica do banco apenas para reduzir sua participação. Aí que eles falam o seguinte, que o banco ele passou a deter apenas 20% do capital, né? Ele detinha aí 36%, e esse fundo aqui de private equity, né, Centaurus Capital, passou a deter 16% do negócio. Então, os caras aí acabaram fazendo esse meio embolado aí com a participação que detinham na companhia. Agora voltando aqui para os resultados trimestrais, né, do terceiro tri, vamos ver como que a companhia se comportou em termos financeiros, em termos operacionais, em termos de alavancagem, endividamento também, que é o que mais preocupa aí o mercado, né? Mas primeiro vamos entender por que as ações da Oncoclínicas têm caído tanto desde o seu IPO, né? Aqui a gente está vendo aqui a participação da companhia, né, no território nacional. A gente vê aqui que ela tem participação no sul, no sudeste, no nordeste e também no norte do país, lá no Amazonas, também um pouquinho ali no centro-oeste, Goiás, Distrito Federal. E o que tem feito as ações da Oncoclínicas caírem tanto, né? Primeiro, desafios operacionais. Uma empresa nova, né? Nova também na bolsa, né? A alta concorrência. Aí a gente vê também a estratégia de crescimento da companhia, né? Por meio de aquisições. Isso acaba encarecendo as despesas da companhia, aumentando as despesas da companhia, né? Aí a gente olhando para o setor como um todo, a gente vê uma concorrência bem acirrada, né? A desconfiança do mercado também. E o valuation elevado, né? Como eu sempre costumo dizer aqui nos vídeos. As empresas, quando elas vêm para a bolsa, quando elas lançam as suas ações na bolsa de valores, essas ações elas são super precificadas, né? Então às vezes você se ilude, quando vê uma ação de uma empresa que estava ali a um determinado valor, caindo ali 70%, 80%, você acha assim, nossa, já caiu tanto, é hora de entrar. Não necessariamente, às vezes essa queda toda é apenas uma correção para o valuation real da companhia, né?
para o patamar de preço ali que a ação deveria estar sendo negociada. Não estou dizendo que esse aqui é o caso da Oncoclínicas, mas a maioria das empresas são assim, né? Elas vêm para a bolsa, elas acabam não entregando o que prometeram e logo o mercado acaba reprecificando tudo isso daí. Ah, Doni, mas o mercado já não sabe disso? Sabe disso, né? Mas a gente sabe que como o mercado é manipulado, né? Os caras lançam as ações, captam dinheiro, levantam o recurso, depois os investidores que entram depois que vão se lascando. Por isso que eu nunca entrei em IPO e nem pretendo entrar também nessa febre do rato. E aqui a gente já começa a ver os destaques operacionais, né? A companhia gerou caixa livre aí de pouco mais de 20 milhões de reais, né? Uma forte reversão da sequência de consumo de caixa observado nos últimos 3 meses, que a empresa está mostrando que está parando de queimar caixa, né? Aqui eles destacam a estabilidade da alavancagem em função da geração orgânica de caixa, né? Só que a gente percebe o seguinte, caiu aqui, né, do primeiro trimestre até o terceiro trimestre, só que oscilou aqui, né? A gente vê aqui uma alavancagem de 3,9 vezes no primeiro trimestre, só que daí a gente já vê uma queda dessa alavancagem para 2,5 vezes no segundo, né? Já no terceiro já sobe para 2,7 vezes. Então é bom acompanhar essa alavancagem aqui. A gente vê aqui também uma redução expressiva na PCLD, né, que é a provisão de créditos para liquidações duvidosas, no menor nível aí dos últimos 2 anos, né, para 0,5% apenas. Isso aqui é bastante interessante. São aqueles clientes, né, que fazem as suas consultas, né, os seus exames, né, os seus procedimentos, né, e acabam não pagando, dando calote. Então a empresa ela precisa fazer essa provisão aqui, esse provisionamento para proteger o seu caixa aí de um possível calote, tá? Mais ou menos como funciona os bancos, né? Eles fazem uma provisão ali, né? Que no caso dos bancos se chama de PDD, né? Provisão para devedores duvidosos. Se acontecer algum possível calote, a empresa já está resguardada daquele trem ali, daquele possível prejuízo. A gente vê aqui um crescimento no número de procedimentos, né? No trimestre de 7,9%, também um crescimento no ticket médio, né? Crescendo aí 4,9% na comparação anual. E a gente observa aqui também, né, o crescimento da LTM, né, que é o Last 12 Months, né? É o desempenho das métricas aí dos últimos 12 meses, crescendo aí 4,9%, ao mesmo tempo que cresce o número aí de procedimentos e também o ticket médio, né? A gente observa aqui um crescimento no lucro bruto da companhia nos trimestres e também das margens e também da LTM aí desse período, né, de 9,2%. Olhando agora para as receitas da companhia, a gente vê um crescimento leve aí da receita líquida, né, de 16% na comparação anual, 4,3% na comparação do trimestre. O lucro bruto da companhia que atingiu 548 milhões de reais, né? Lucro bruto caixa 551,7 milhões de reais, um crescimento de 11% na comparação anual, 4% na comparação trimestral. Até aqui a gente observa o quê? A gente observa um resultado misto, tá? Se a gente for olhar aqui também o desempenho, né, dessas linhas aqui, da comparação dos últimos 9 meses, a gente vê também aqui um leve crescimento. Para a gente ter uma noção melhor aqui das receitas e das despesas da companhia, a gente vê o seguinte, ó, uma receita líquida de pouco mais de 1,6 bi, a gente vê uma despesa, né, de quase 400 milhões de reais, né, mais de 357 milhões de reais no período, enquanto a receita cresce no período aí 16,6%, a despesa também cresce 14,6%, e na comparação aí com o trimestre, né, dos trimestres, essa despesa também cresce 14,6%, enquanto a receita cresce apenas 4,6%. Olhando o comportamento do EBITDA, né, que é o lucro da companhia antes dos impostos, depreciações e amortizações, a gente vê um EBITDA que ficou praticamente paralisado aí, né, com uma leve queda na verdade, né, eu digo paralisado porque não foi uma queda tão expressiva, né, atingindo aí 271 milhões e meio de reais. A gente vê aqui um EBITDA ajustado atingindo 309 milhões de reais, um crescimento de 8,3%, né? E nos 9 meses do ano, né, nos 9 primeiros meses do ano, esse EBITDA ajustado atinge aí 880,6 milhões de reais, crescendo aí 2,1%, ficando com uma margem positiva, né, de 18,9%, um crescimento superior a 20%. Agora vamos para a lucratividade da companhia, né, que é o que todo mundo espera.
A companhia reportou um lucro líquido de 8,9 milhões de reais, né? Que foi positivo, né? O lucro é sempre positivo, porém, houve uma queda muito expressiva nessa linha aqui, né? No trimestre de quase 70%. Já na comparação anual, essa queda foi de quase 95%. Então isso aqui também fez o mercado bater, né? Porque a companhia ela está enfrentando desafios operacionais e logicamente ela vai ter dificuldades para gerar lucro, né? Agora dando uma olhada aqui no endividamento da companhia, nós vemos do porquê as ações da companhia estão performando desta forma, né? Uma alavancagem de 2,7 vezes o seu EBITDA, né? E a dívida líquida da companhia atingindo aí mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Então, é uma dívida muito expressiva, né? Que o mercado não perdoa, né? Não tem jeito. Porque, como eu sempre costumo falar aqui, a dívida é o que causa a falência da companhia. Se ela tiver uma dívida descontrolada, não tem jeito. Ela vai para o buraco. Então, ou resolve o problema do endividamento, ou a empresa não terá outro fim, senão aí uma recuperação judicial ou uma falência. Não estou dizendo que é isso aqui que vai acontecer com a empresa, tá? Estou dizendo que uma empresa que não resolve o seu endividamento, o fim dela é a falência mesmo, né? Então isso aqui não tem jeito. Mas essa empresa aqui, eu vejo que ela tem grandes possibilidades sim de se recuperar, tá? É uma empresa que, apesar das suas dificuldades, é uma empresa que ainda consegue gerar uma receita muito boa, né? Superando aí 1,5 bilhão de receita líquida no trimestre, né? Isso aqui não é pouca coisa, mas tem uma forte concorrência, tem os seus desafios operacionais, tem também a situação econômica do país, né? Que não é boa, taxas de juros elevadas, isso compromete o endividamento da companhia. Então precisa acompanhar muito bem a empresa, né, e ver se realmente vale a pena investir nas ações de uma empresa que está dentro de um setor difícil, num país que passa por um momento econômico difícil também, né? Então é bom também a gente olhar para outras possibilidades, né, e não ficar se prendendo aí numa ação só porque está custando alguns reais aí, R$1 e pouco, R$2 e pouco, como a galera gosta de olhar, ou até mesmo centavos, tá? Às vezes tem ações aí acima dos 20, 30 reais que estão mais atrativas do que uma ação desse tipo aqui. Beleza? Muito cuidado, pés no chão para não investir de maneira equivocada. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!